Bom, com muito orgulho, temos aqui hoje a professora Adriana Silene, né? Uma querida amiga que está aqui conosco, e vamos falar sobre os rumos da literatura infanto-juvenil, né, professora? Isso. Tá. A Adriana é uma querida colega de trabalho e ela tem no histórico dela ela ter feito a graduação em letras, né, na Unesp, em pedagogia também, e ter feito mestrado em teoria literária pela Unicamp e também doutorado em teoria e história literária pela Unicamp. Ela tem uma experiência como formação de professores nos programas Proletramento, PNAEC, Redifor, e pela Faculdade de Educação e pelo Instituto de Letras da Unicamp. E é uma professora que tem uma particularidade de ser muito experiente na pesquisa sobre a vida e obra do Monteiro Lobato, né, professora? E Isso mesmo. é isso que nos atrai na Adriana de estar aqui conosco para bater um papo sobre os rumos da literatura infanto-juvenil, mas sem perder de vista a pesquisa que ela já empreendeu, a acadêmica, né, que ela já empreendeu, e que poderá dividir conosco um pouquinho agora. Adriana, muito boa noite, obrigado por estar aqui conosco, né? Eu sei que você está fora de São Paulo no momento, né? Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço pela Tá, muito bom. oportunidade. Muito bom. Adriana, há quanto tempo você trabalha com literatura infantil? O que te motivou a pesquisar essa área? Bom, eu trabalho desde a minha graduação, então começou em 93, desde 93 da graduação. Esse interesse pela literatura infanto-juvenil, que eu tinha feito, fiz a minha graduação na Unesp de Assis, e lá eu tive um professor excelente, o João Luiz Secantini. Ele que apresentou para a gente na iniciação científica o trabalho dele, o projeto que eles tinham, com estudantes das escolas da região, e a partir daí eu comecei nessa iniciação científica que deu assim, essa oportunidade para eu começar a fazer, né? E também eu sempre gostei de ler, né? Então foi uma coisa, logo que eu fui para a faculdade, eu pensava um pouco, quais os livros para juventude, quais os livros para crianças, porque às vezes tem bastante livro infantil, juvenil tem menos, né? Então era interessante aquela pesquisa que falava um pouco da recepção desses livros, né, pelos estudantes. Então um pouco isso. Certo. Adri, e como que foi o seu primeiro contato com o Monteiro Lobato? Como que é pesquisar a obra do Monteiro Lobato? Então, bom, como muita gente da minha geração, eu comecei vendo na televisão, na Rede Globo, as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Mas eu só fui ler mesmo no período da graduação. Foi quando esse meu professor, João Luiz, me deu dois livros para ler, que era Reinações de Narizinho e A Chave do Tamanho. Bom, foi aí que eu fiquei encantada, principalmente com o livro A Chave do Tamanho, que é uma história que fala do mundo em guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e da Emília ter ido mexer nas chaves para desligar a chave da guerra, e aí baixou a chave do tamanho, encolheu todos os seres humanos, né? Então eu achei fantástico aquele livro, né? Então foi por aí, eu comecei a estudar a obra do Lobato, né? A partir desse livro, comecei a pensar na questão da intertextualidade também nas obras, né? Como é que eles trazem personagens de outros autores para o espaço do sítio, né? E fui me encantando com várias coisas, né? Com a vida do Monteiro Lobato, né? Tem muita coisa bacana, né? No Monteiro Lobato. Para quem não é da nossa seara, da seara da educação, como que é a intertextualidade? Para quem é leigo, para quem está tendo contato pela primeira vez com essas ideias.
Ah, tá. Então, intertextualidade seria quando um texto faz referência a outro texto. Então, por exemplo, a gente tem na obra do Lobato, aparece a Chapeuzinho Vermelho, aparece o Lobo Mau. Então, isso que é intertextualidade, é um texto dentro do outro texto, uma história dentro da outra, né? Quando uma remete para a outra. É esse mesmo processo que está lá no aquele desenho animado chamado Shrek, que é a paródia. Então, a paródia é um tipo de intertextualidade. Então, lá vão reaparecer todas as princesas, né? Mas elas não eram tão boazinhas como nas histórias tradicionais, elas já estavam entediadas daquele final feliz para sempre. Então, é isso, né? Um pouco da intertextualidade. E já que esse foi o gancho, como que acontece isso na obra do Lobato? O que mais te chama a atenção? Então, o que mais me chama atenção é que ele começou, né, essa ideia da intertextualidade com a personagem da Carochinha, que aparece no sítio falando que os personagens das histórias dela tinham fugido. Então, é aí que vem a intertextualidade para o Lobato, é como se fosse assim, uma brincadeira, uma reinação. E aí eles vão falar que os personagens estavam cansadas e elas vêm para o sítio, né? Então vem as princesas, é aquela um monte de coisa. Eu gosto de um trecho que fala: coitada da vaca moxa, vira de um lado tem um príncipe, chacoalha o rabo tem uma princesa, né? Então é bem essa brincadeira, né? Essa mistura que ele faz, né? Na obra dele. E até é interessante você citar, o Lobato, ele é deveras, enquanto indivíduo, né? Ele é uma pessoa muito polêmica, né? Como que é essa relação dele com essa intertextualidade, em que pese uma produção europeia, né? Suponho, né, que você pode falar com mais propriedade. Como que é esse diálogo que ele estabelece com essas produções eurocêntricas, né? Trazendo para o diálogo brasileiro, por assim dizer, e que movimentos que ele está conectado. Bom, então, o que ele traz, por exemplo, as histórias, né, do Peter Pan, que é o que eu estudei no meu mestrado, é justamente ele coloca, né, como se no sítio do Pica-Pau Amarelo fosse como se fosse a Disneylândia, que eles falam que eles tinham ido para o céu, trouxeram um anjinho e as crianças do mundo todo queriam vir. Só que aí fizeram um sorteio, quem ganhou foi as inglesas. Então, existe uma admiração do Lobato pelos ingleses que está ali. Porém, é um trecho que eu gosto muito, é do livro Memórias da Emília, em que o Peter Pan aparece no sítio defendendo aquelas crianças, e assim, as crianças do sítio do Pica-Pau Amarelo tinham ouvido a Dona Benta contar a história do Peter Pan. Eles desejavam receber a visita, né, do Peter Pan. E aí, aquele momento, justamente, eles encontram, e é legal que ao invés dele estender o tapete vermelho para o Peter Pan, eles começam a brigar, né? Que aí o Peter Pan fala: eu sei que vocês não estão mostrando o anjo para gente, é o Visconde que está vestido de anjo, com duas folhas de bananeira sendo asa. E aí, as crianças, o Pedrinho, começa a discutir e fala: olha, você está aqui na minha casa, quem manda aqui sou eu, depois a minha avó. E assim, eu comparo um pouco isso com a ideia da antropofagia do Oswald de Andrade, dos modernistas, que é a devoração da cultura europeia e a transformação daquilo. Então, a minha, né, a tese que eu coloco é essa, de que existe muita semelhança entre a obra infantil do Monteiro Lobato e as obras dos escritores modernistas, principalmente Mário, Oswald de Andrade. Então, é nesse ponto que ele é muito, como é que a gente fala? Esqueci a palavra. Que ele é bem é, à frente, né? Ele não é atrasado, aquela coisa como acontece na história.
todo mundo se fala, né, da Anita Malfatti. Não, ele é vanguarda, era essa a palavra. Ele é vanguarda também na obra infantil, né? E até por isso é que ele conquistou, né, muitos leitores. A gente vê que teve gente que pesquisou as pessoas que eram leitoras do Monteiro Lobato, as trocas que ele tinha de obras para as crianças, né? Mas, assim, o legal também é que a gente tem depois outros autores, né, de obras infantis da década de 70, que muitos foram leitores, né, do Monteiro Lobato na infância. Então aí a gente tem Lígia Bojunga Nunes, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, João Carlos Marinho. Então são autores né, da década de 70 para frente, mas que foram leitores do Monteiro Lobato. Então aí que a gente percebe uma influência, né? Porque antes do Lobato era aquela obra mais moralista, moral e cívica, aquela coisa toda, e o Lobato quebrou com tudo isso, né? Ele vai falar sobre as coisas do mundo, apresentar, mas não é aquele livro, aquela história que é feita para passar uma lição de casa. Não, não é aquela coisa utilitária. Ele vai buscar principalmente o lúdico, né, nas obras dele. Então E como que a gente pode, como que você poderia comentar uma linha do tempo da produção de literatura infanto-juvenil no Brasil? Como que é esse histórico no Brasil? Ah, tá. Bom, uma linha do tempo, no Brasil começa em 1890, justamente depois da proclamação da República. Então, esse é o primeiro momento da literatura infantil brasileira, que a gente tem Olavo Bilac e outros autores, e tem aquele ufanismo, aquele pensamento na pátria como sendo perfeita. E até tem aquela frase do Olavo Bilac, né? Ó criança, jamais verás país igual a esse. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Então, é todo, né, todo patriota, moralista, né? Aí que acontece? Depois, ele e outros vão seguir por aí, né? Até 1910, mais ou menos. Em 1920, começa a produção do Lobato, né? Lobato de 1920 até 1940, ele morreu em 1948, ele produziu até, né, antes de morrer. Então, assim, a gente tem a primeira fase, 1890 até 1910. Depois vem a segunda, do 1910, 20 até 1948. Aí, o que acontece? Logo em seguida, que o Lobato faleceu, começa uma obra na década de 50. O que aconteceu ali foi um retrocesso. As obras que apareceram na década de 50 eram assim, moralistas, falava de grandes medalhões, de grandes personalidades, e perderam muito em qualidade estética. Então, aquilo que o Lobato trouxe, de repente veio um retrocesso. Então, após Lobato, década de 50, esse retrocesso. Aí depois, só a partir da década de 70, é que se fala de um boom, né? Um boom, muitas obras que apareceram na literatura infanto-juvenil. Então, é aí que a gente tem. Então, Então, assim, a gente tem 4 momentos. Surgimento, 1890, a obra de Lobato, 1920, 1950, umas obras que falavam sobre os medalhões, e a década de 70 em diante, que começa a haver muitos autores e bastante obras de qualidade, né? Então, é mais ou menos por aí, que a gente vem até hoje seguindo, mas principalmente com obras boas, né? Material muito bom. E entre eles o João Carlos Marinho, que faleceu agora, né? E são bem, assim, leitores do Lobato, né? Que aparecem ali. Então, Muito interessante. E se você fosse pontuar, dado esse histórico, né, na sua opinião, quais são as previsões, quais são os rumos, que é até o motivo do nosso papo de hoje, qual o rumo da literatura infanto-juvenil? bom,
Eu acredito que seja mesmo, vai continuar existindo obras de qualidade estética e vão continuar aparecendo obras, né, mais de má qualidade, mas as de boa qualidade superam. A gente vê nos dias de hoje, né, as obras infantis tem muita ilustração, tem muita coisa que chama a atenção da criança, né? E também nós temos, né, que eu tinha falado do PNBE, eu trabalhei para o PNBE, que era Plano Nacional Biblioteca da Escola. Então, ali, eu trabalhei algumas vezes fazendo análise de livros infantis e juvenis, e aí a gente busca a qualidade. Então, vem todo um questionário, vinha para a gente fazer, e para a gente observar e responder aqueles critérios e montar uma resenha sobre aqueles livros, falando se a gente aprovava ou não. Então, é um pouco isso. Mas eu acredito que a gente está numa época com internet, várias coisas, mas o livro infantil ele continua sedutor, né? Continua interessante. Muito Eu bom. acho. Tem até uma questão que se coloca aqui, nosso amigo Wilson está aqui, ele comenta assim para a gente, como ler Monteiro Lobato para as crianças conectadas com os smartphones de hoje? Eu acho que ele está questionando, né, justamente questão da tecnologia, se isso sobrepõe ao encanto do livro didático? Ah, tá. Bom, eu acredito que dá para conviver bem aos livros, né, o livro infantil, ilustrado, e esses smartphones, essas coisas. Eu tinha visto de ler, mas eu acredito que dá para conviver bem, né, essas ambas as mídias, né? Acho que vale, acho que o livro não vai assim acabar, né? Porque, então, Muito bom. é, É, é muito interessante, é muito legal poder fazer esse resgate e ter essa compreensão de que a produção específica para essa grande área não substitui, não é substituída pela tecnologia. A tecnologia pode somar, não é isso, Adriana? isso, exatamente, pode somar. E pode, se a gente for ver, muitos livros acabam se transformando assim, em histórias com aquele mesmo desenho da ilustração, vão para a internet. Então a gente já tem essa transformação, né, das histórias. Então, o que dá para fazer é criar em cima, né, dessas obras aí. E os leitores dos livros, muitas vezes eles fazem um audiobook, uma história em desenho animado, a partir daquele livro, né? Mas é sempre importante. E, bom, até 2015, a gente tinha umas compras de livro pelo governo federal. Mas, infelizmente, de 2015 para cá, a gente não está tendo. Então, eu não sei como é que vai ficar, né? As escolas parando de receber os livros, mas enfim, né? Enfim, hoje a gente não tem nem as escolas, né? Tá todo mundo em casa, então é bem complicado. Mas era uma coisa muito boa o governo comprar aqueles livros e distribuir pelo Brasil inteiro, né? E é assim, acho que para trabalhar com a literatura infantil, juvenil, é preciso o professor conhecer mais sobre as obras e ver o que é uma obra com qualidade estética ou então quando é uma obra apenas utilitária, que serve só para passar alguma coisa de moral, essas coisas, e aí não tem uma história que prende o leitor, né? E a boa história é essa que prende, né? Que Lobato falava, livros onde as crianças queiram morar, porque é um pouco isso. O próprio Lobato, ele fala que ele morava no livro na história do Robinson Crusoe na infância, e por causa disso ele não leu mais o livro, porque ele queria guardar aquela memória dele de infância da história do Robinson Crusoe.
Então é bem legal, né? Esse encanto que ele tinha pelos livros, ele e outros autores conseguem ainda reproduzir isso, né? E o legal é que hoje nós temos obras em português, obras feitas no Brasil, mas existem muitas obras que são traduzidas, né, de literatura infanto-juvenil, ilustrações maravilhosas, então chama a atenção da gente, né, bastante. Vai mais do estímulo, então, da família, né? E da formação dos professores para que se utilizem do repertório que existe e, se possível, conhecer o histórico de como a cultura do livro infantil se insere na educação e o potencial do livro infantil para a formação do indivíduo, o indivíduo reflexivo e o indivíduo que vai ser curioso para com as coisas da vida. Seria mais ou menos por aí. Sim, tá meio cortando baixinho a sua voz, não consegui ouvir direito. Mas é um pouco, eu concordo, é o que você falou, do estímulo que as pessoas precisam ter, os professores principalmente, né? Então, a primeira coisa é o professor ser um leitor, ser alguém curioso, né? Em relação à literatura, para descobrir mais, né? Para ir atrás do que é bom e saber diferenciar, né? Muito bom. Então, A professora Adriana, nós temos o orgulho de ter a Adriana na nossa equipe. Ela faz parte dos professores da RS Educação. Temos aqui na nossa descrição alguns dos cursos que ela tem conosco, né? É uma querida colega e espero que possamos ter outros e outros papos por aqui, professora. também espero. Muito obrigada. Então, Obrigado você. Então, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo novamente a professora Adriana Silene pela participação, agradecendo a presença de todos aqui e, oportunamente, a professora vai estar conosco aí, oferecendo cursos que trabalham a questão do livro infantil, né? E a questão do próprio Monteiro Lobato. Adri, tem uma pessoa aqui um artista que nos acompanha, que ele está perguntando o Lobato pode ser considerado o pai do Saci Peter, Saci Perto? Será que não é Saci Pererê? né? Deve ser essa a pergunta, não? Deve ser essa a brincadeira, não? Ah, tá. É, misturar Saci Peter Pan, Saci Pererê. Pode ser, mas eu acho que vocês sabem, né, que o Lobato, ele começou em 1918 com a pesquisa Inquérito sobre o Saci, que ele trabalhava no jornal Estado de São Paulo e lançou um desafio aos leitores para todas as versões que tivessem para mandar para o jornal. Então, ele tem um livro, além do Saci Pererê, que está dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele tem o inquérito sobre o Saci, que tem várias versões do criador, porque a história começou na oralidade, né? As várias lendas dos africanos. Assim como os contos de fadas também, né? Os contos de fadas, primeiro eram histórias folclóricas e foram recolhidas. Ele fez a mesma coisa, né? Recolheu a história, as várias versões. Nossa, é muito rico, professora. A gente tem assunto para muitas lives. Espero que você possa ter agenda para estar conosco em outras oportunidades. Ah, também, espero. Muito bom. Ah, Muito então, muito bom obrigado poder pela voltar. participação, Andrei. Obrigado a todos que assistiram. E, se puderem ver aqui na descrição, temos algumas coisas, temos cursos aqui também sendo oferecidos aqui, em que a professora Adriana está conosco para tratar desses temas aqui. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite, professora. Boa noite, obrigada.